Olá, bem-vindo a mais um episódio do Além do Alcance, o podcast para falar sobre segurança, conscientização, não só de drones, sobre segurança de uma maneira geral, comportamentos, equipamentos e troca de informação, principalmente. E hoje estamos aqui com o Ricardo, ninguém melhor que ele para falar dele, então não vou nem tomar essa palavra. A ideia é a gente trocar conhecimento e propagar esse conhecimento para que esse episódio flua, seja compartilhado, cortado, que vire trechinho de 15, mas que tenha uma boa mensagem. Então a ideia aqui é ajudar no crescimento profissional e no enriquecimento do setor. E aí, Ricardo, bem-vindo. Vou pedir para você brevemente se apresentar, mas eu queria já deixar um pingo aí. O que são essas letras no seu cargo? É EQSQ. Se você puder contar um pouco da origem dessa área, por que tem essa sopa de letras e como é que ela permeia o universo de uma corporação. Bem-vindo. A palavra é sua. Muito obrigado, Renato. Obrigado pelo convite. É uma grande honra, é um prazer estar aqui com todos vocês. E assim, realmente, né, quando a gente fala de segurança, a gente fala de meio ambiente, quando a gente olha para o mercado, é uma sopinha de letras. Então, depende muito da cultura, da organização da empresa. Então, tem empresas que chamam de área como SHE, SHE, outras SMA. Então, depende muito se a empresa tem origem, por exemplo, na América do Norte, ela geralmente é EHS. Tem umas que são HSE, mas na verdade é a inicial de cada palavra ali em inglês. Então, a gente tem ali as iniciais para saúde, segurança, meio ambiente e qualidade. Então, EHSQ, ele engloba tudo isso, e aí eu ponho uma vírgula, né, que fala que assuntos não resolvidos do passado. Então, a área de EHSE, ela pega a área de meio ambiente, saúde e segurança, e tudo aquilo que ficou ali de passivo, etc., o pessoal acaba incorporando nessa área também. Entendi. E ao longo da sua trajetória, se você puder fazer um breve resumo, o que você viu que mais mudou do ponto de vista da segurança patrimonial? Quais foram os grandes marcos e as evoluções que você presenciou? Eu sei que você já transversou aí por diversas áreas e empresas, né, que a gente conversou um pouco antes de começar aqui esse papo ao vivo, mas vamos dividir aqui com o nosso público como que foi tudo isso e o que você presenciou. Joia. Eu acho que assim, o que mais tem mudado aí, né, na área de segurança, tanto a patrimonial quanto a segurança do trabalho, também conhecida em algumas indústrias como segurança ocupacional, essa questão de como as empresas enxergam essa área. Acho que no passado era vista como uma área isolada, então assim, as pessoas de segurança ficavam isoladas, alheias aos processos produtivos, e o que tem acontecido? As grandes organizações entenderam que é uma área estratégica. Então ela tem que fazer parte desde a matéria-prima até o produto final. E você vai comprar uma empresa, um merge, uma joint venture, ou seja, toda essa avaliação ela é feita em conjunto. E no passado havia-se muita questão da culpabilidade. Então, quando a gente fazia uma investigação, por exemplo, de um evento de segurança há 20 anos atrás, 15 anos atrás, então buscava assim, né, na época muito papel ainda, falava assim, 2 caixinhas, ato inseguro, condição insegura. E se era ato inseguro, colocava embaixo culpa do operador e pagava a investigação. Quer dizer, o que tem mudado depois disso? Né? As ferramentas proporcionaram para a gente olhar também o ambiente. Então, se houve um engano, se houve um erro, aí saíram ferramentas como BBSP, né? Behavior Based Safety Process, questão do ROPE, fatores humanos. Então, vamos olhar o entorno, o que o entorno, o ambiente contribuiu para aquele engano ou erro e o que nós podemos fazer como empresa para mudar o processo e não a pessoa. E então, assim, a grande alavancagem que eu vejo na área de security, de segurança, é a gente fazer isso e aí associado ao apoio também das tecnologias. Que no passado a gente fazia muita coisa analógica, muita coisa na mão, e hoje já se inverteu isso, né? Hoje é muito mais virtual do que o propriamente físico, né? E aí, então, aproveitando esse gancho da tua resposta, assim a área fica estratégica e ela consegue ganhar mais verba? Como é que ela permeia o negócio a ponto de receber mais orçamento e poder prover mais, e como que isso pode ser medido? Eu acho que essa questão do CAPEX, ou investimento, né, para a área de saúde, segurança e meio ambiente, o primeiro passo é a gente entender se aquilo está atrelado a um quesito legal, é uma licença para aquela indústria operar. O segundo passo que eu vejo é se aquilo está atrelado também à própria organização, a um quesito global, por exemplo. Então, se está atrelado a um requisito, é mais fácil da gente colocar na mesa e conseguir a verba. Mas quando eu falo com o meu time para fazer um business case daquele benefício do que vai ter, é mais importante focar no benefício e também no risco de não ter. Então, se a gente vai ter um projeto, a gente fala assim, ó, se nós não investirmos, qual é o risco? Qual é o impacto para o negócio? Aí o impacto também pode colocar na linha financeira, impacto, né, não só financeiro, mas os impactos indiretos. Então, a gente tem impacto em reputação, impacto em ações ali daquela empresa, investidores. Então, uma série de itens que são impactados caso eu não invista. E mostrando, então, investimento que tem impacto positivo para a pessoa, impacto positivo ao meio ambiente, e ainda ele dá um retorno, ele tem tudo, né, todos os ingredientes na mesa para ser aprovado.
Olha, eu gostei da lógica e entendo que isso na cultura da BASF, né, que é uma empresa que traz essa tradição, não que seja mais fácil, mas é factível. Agora, pensando que aqui no nosso público tem o cara que é síndico do condomínio e ele precisa provar lá para os demais moradores, para o vizinho dele, que ele precisa fazer um incremento de investimento na área de segurança. Só que nunca ninguém entrou no condomínio e roubou nada. Qual que é o caminho? Qual que é a dica para essa sinuca desse cara? É muito bacana, porque não só a realidade dele, mas de muitas empresas por aí. Eu vejo muito assim, colocar o risco à mesa, porque muitas vezes o pessoal não está enxergando qual é o risco daquele não investimento. Uhum. E aí, quando ele for negociar com as pessoas que aprovam verba ou executam isso, se a pessoa está disposta a assumir aquele risco. Porque, uma coisa nunca aconteceu. Então, não é garantia que não vai acontecer no futuro. Então, se nunca aconteceu um acidente ou um furto, não quer dizer que no futuro essa condição prevalece. Pelo contrário, ela pode, né, se fosse assim, não teria a primeira vez. Uhum. Então, acho que é colocar na mesa assim, olha, se nós não investirmos, estamos sujeitos a esse tipo de acontecimento e caso venha o fato a ocorrer, vai acontecer essa consequência. E deixando isso claro, numa reunião de condomínio, ele vai conseguir alguns adeptos ali para falar, opa, precisamos priorizar a verba. Aí. Porque a verba é uma só. A questão, na verdade, é se vai priorizar para esse ano, pode segurar um pouco mais para o ano que vem. Então, diluir também, isso ajuda bastante. Então, não vou fazer tudo esse ano, mas eu posso fazer uma parte prioritária e a partir do segundo, terceiro, quarto ano, fazer as demais e voltar aí numa condição de mitigação do risco ou até eliminação do risco. Pô, e aí, de novo, pegar vários ganchos aqui nas suas respostas, que elas estão sendo didáticas. A questão do risco, ele tem que ser estudado, antecipado, para daí poder ter o gerenciamento correto, né? E aí, como é que você vê não só o tratamento do risco, procedimento recomendado, sugerido para tratar esse risco, ou seja, para em momento de crise, o que fazer, e que isso não fique só na cúpula, né? Não fique num plano de mesa, num PPT bonito, e que o cara que está lá na ponta, sei lá, na curva esquerda lá do condomínio, lá na portaria, que faz divisa com uma fazenda, à noite, sem luz, com celular e um cacetete, que esse cara esteja consciente, empoderado a ponto de fazer a execução correta e não sair correndo. Assim, fazendo um paralelo, eu tenho um amigo, não vou poder falar nomes aqui, mas ele tem um negócio gráfico e ele tem câmeras na fábrica. Começou um incêndio, pô, o cara só tem papel lá dentro, e aí tem um extintor assim, com uma placa enorme, reluzente, escrito assim, em caso de incêndio, use esse extintor, não jogue água. Cara, e o vigilante não sai correndo, pega uma mangueira, mas longe, o cara pegou uma mangueira que não chegava. Aí ele enchia o balde, andava mais 20 metros com o balde e jogava. E o negócio aumentava. Cara, foi um caos, perderam a fábrica. E assim, treinamento, os caras fizeram não sei quantos, porque ele tem esse é um risco do negócio dele, né? O cara cheio de papel, pegou fogo, acabou tudo. E o cara só aumentou o fogo. Como que a gente resolve essa equação? Essa é uma equação bem interessante, né? O que eu tenho alguns pontos aqui. Primeiro, às vezes tem um procedimento, se ele for feito por uma entidade ou externa, ou até pessoas que não fazem parte da operação, ele acaba perdendo o valor intrínseco dele e a pessoa já deixa de se comprometer. Então começa assim, eu vi muito procedimento de mesa. Eu vou dar um exemplo, quando a gente foi implementar a norma, né, da OSA 18001, nós somos a terceira empresa do Brasil a implementar. E contratou-se uma consultoria para fazer um procedimento de trabalho em altura. Na época não tinha NR35 ainda, então a gente usava na NR18, pegava o item de altura, e essa empresa ela trouxe para a gente um procedimento de 27 páginas. Quando a gente ia treinar a pessoa que executa a altura, ela já fazia isso há 20 anos, sem uma permissão de trabalho, agora tinha que ter uma permissão, que olhar um procedimento de 27 páginas, ela não olhava, ou se ela olhava, ela não aderia àquilo. Então, o primeiro passo foi a gente simplificar e envolver ela no processo de elaboração do procedimento. Então, ela vai junto. Olha, o que tem de dificuldade, quais são suas dores, tal, esse é um ponto. E o segundo ponto que me lembrou, a gente fez isso na planta da GE, a gente ressignificou todas as placas. Por quê? Aí eu falo um pouquinho de neurociência. É igual filho. Quando você fala assim, não faça, o cérebro humano não interpreta o não. Ele vai interpretar o que está depois. Por exemplo, se eu falar para todo mundo que está nos ouvindo, não pense em algo vermelho. O que vem, primeira coisa na nossa mente... A tela tá vermelha essa hora já. Aí, assim, mas eu falei não. O não estava grande, estava letras garrafais. Então, a neurociência, ela explica isso. O cérebro, ele ignora. Por isso que você não pode ficar pro filho, não faça isso, não faça isso. É melhor falar o quê? Caminhe de forma segura. Por exemplo, o celular. Ah, não atenda o celular andando. Não funciona. Tem que falar, pratique, o pague e atenda. É mais seguro. Então, na GE, o que nós fizemos? Nós ressignificamos todas as placas que tinham não. Nós removemos. Falou assim, não caminhe falando ao celular. Tiramos. Pratique, o pague e atenda.
Ah, não suba sem usar o corrimão. Tiramos. Use o corrimão. Então, é muito mais imperativo, muito mais incisivo. Isso facilita o cérebro a lembrar da ação. E quando você fala assim, poxa, um brigadista ou uma pessoa que estava numa portaria, será que não vale a pena ela também ser um brigadista? Né? Eu tive cases na automotiva, que era uma sexta-feira, e aí tinha no sábado, domingo e a segunda feriado prolongado. E na sexta-feira um vigilante fazendo a ronda num site grande, ele viu fumaça no RH 10 horas da noite. Então, pela lâmpada lá, ele olhou e falou, tá pegando fogo no RH. O que ele fez? Ele tinha a chave, ele abriu a área do RH, foi lá no arquivo morto, ele pegou o extintor correto e apagou. Mas assim, muito rápido e na sequência exata. Quando a gente foi entrevistar, tal, por que disso? Ele falou, olha, na outra empresa que eu estava, eu era brigadista. Nessa empresa, eu já entrei falando que eu era brigadista, ele já entrou para brigada, então ele sabia qual era a conduta, e se ele não tivesse atuado, íamos perder o arquivo morto do RH. Então você imagina uma sala cheia de papel, então ele foi reconhecido por isso e tal, e a gente começou a falar por que ele fazia aquilo, porque ele leva aquilo para casa dele. Então, a pessoa que está na brigada de emergência hoje, ela aprende técnicas que ela pode socorrer alguém, por exemplo, que passa mal no cinema, no shopping, na comunidade, na igreja. Então, ela leva coisas para a vida toda. Então, a segurança não é só ali, eu vou fazer segurança porque alguém está mandando. Vou fazer segurança porque está no papel que eu devo fazer. O gerente está me cobrando, a CIPA está me cobrando, o supervisor... Não. E aí, para mitigar isso, que a gente usa muito em campanhas, é a questão a pergunta, né? Por que você faz segurança? Quem depende de você? Quando a gente começa a falar quem depende de você, você vai lembrar. Poxa, eu tenho alguém para abraçar em casa. Eu tenho um filho, eu tenho uma esposa, eu tenho um marido. E aí isso faz a pessoa fazer e praticar segurança não por ela, mas pela pessoa que está dependendo que ela chegue em casa inteira. Chega em casa íntegra. Então ela não vai poder se dar ao luxo de sofrer um acidente, de perder uma parte do corpo, porque ela não vai conseguir prover o que ela precisa para a família. Então, quando você envolve família, aí tem N dinâmicas aí, né? Posso pedir alguns exemplos aqui, questão do rádio, né? Então, nós fizemos nos sites aqui, né, da BASF aqui do Brasil, a gente pegou na hora de falar no rádio, era o filho chamando o pai. Então, papai, olha, trabalha com segurança. Só isso. Uma frase simples, direta, e o pai não esperava jamais. Né? Fizemos a do EPI. Então, assim, o supervisor convocava, né, o operador. Olha, você tem que trocar os EPIs, não está em boa condição, vai lá no almoxarifado. Ele ia. Chegava no almoxarifado, estava a esposa e o filho com o kit de EPI, papai. Isso aqui é para você trabalhar de forma segura. Aquilo faz toda a diferença, então muda-se o quê? A percepção de segurança. Então não é uma obrigação, ela passa a ser o quê? Eu vou comprar aquilo porque é importante para mim, para minha família. E aí você estendendo isso para as contratadas, estendendo isso para todo mundo que vai para o site, visitantes, etc., a cultura de segurança ela começa a engrenar de uma forma que eu falo que ela é exponencial. Demora um pouco para sair da inércia, não é da noite para o dia, mas quando ela sai, é impressionante. O efeito assim fica imediato, aí os procedimentos ficam muito mais suaves, muito mais tranquilos de aplicar, até as auditorias passam a ser mais tranquilas. E você foi narrando aí um processo que constrói uma cultura e um pouco mais voltado para safety, pensando em security. Então, eu tenho lá um polo industrial, cercas, radares e diversos outros sensores. Existe um procedimento escrito, impresso, colado no chão, na parede, sei lá onde, como que a gente... E o cara é terceiro. Invariavelmente, assim, acho que 90% dos casos, né? Como fazer essa cultura permear essa pessoa que vem de uma outra organização, com uma outra orientação, e ela tem que viver os valores do contratante dela para uma coisa que não é tão pessoal, né? Assim, lógico que ele pode ser alvejado e vai se machucar, enfim, mais para esse lado aí do ser humano, mas como que ele vai... Qual é o gatilho que a gente pode usar para esse vigilante ser mais responsável e enquadrado no procedimento? Então, assim, minha pergunta vai um pouco para o comportamento, a capacitação e o resultado dessa história. Joia. Eu vejo muito assim, né? Os terceiros, eles têm essa característica. Eles são de outra cultura, de outra organização. Muitas vezes têm outros princípios e outros valores. Quando eles ganham um contrato e vai partir para uma contratante, que ela já é uma multinacional, opera em diversas localidades, diversos setores, já tem ali um choque cultural. Eu acho que essa ambientação inicial, desde a integração ela é fundamental. Quando fala integração de HSE, não é aqueles 3, 4 slides em PowerPoint, é a integração de verdade. Então, a integração, on the job, são ferramentas ali que faz com a pessoa
pessoa familiarize-se com a nova cultura. Isso é um ponto. O segundo ponto, por exemplo, como que a gente trata isso dentro da BASF? A gente tem lá um fórum de gestão de contratadas. Então, a gente fala com cada gestor de contrato, BASF, ele tem as contratadas, e aí nós falamos, ó, essa contratada, a BASF tem esse rol de ferramentas. Você tem algo nesse sentido? Muitas vezes a empresa não tem. Aí nós estendemos a elas. Então, a gente estende o checklist, estende o procedimento. E aí, dentro disso, tem os programas de reconhecimento. Muitas vezes, vou dar o exemplo da patrimonial. Muitas vezes, a patrimonial, a pessoa quer ser o quê? Ser vista. Então, eu sou o vigilante, eu vigio tudo. Mas quem me vê? Então, quando a gente começa a inverter essa perspectiva novamente para ele, então, se o meu supervisor da contratada passa aqui, elogia o meu trabalho, vê como é que eu estou fazendo, vê minha dificuldade com... Às vezes, eu estou com um sistema muito complexo, muito novo. Só que eu não tive instrução de informática para usar aquele sistema. E aí que entra essa capacitação, mas com o olhar, assim, específico. Não é assim, vai lá, faz um treinamento online, estou treinado. Não. Aí é olhar a questão de se a pessoa tem dificuldade, familiaridade, cada caso. E outro ponto super importante são os simulados. Os simulados, tanto em security quanto em emergência, parte ambiental, ele é a última chance de fazer algo que eu possa errar. O simulado é para errar. Então, eu posso cometer falha, posso esquecer, posso deixar de fazer, porque quando eu volto na mesa e corrijo, eu vou estar muito mais preparado, tempo-resposta, de seguir um protocolo, do que eu simplesmente, isso aqui nunca aconteceu, ou acontece com frequência baixa. Para mim lembrar do que fazer é muito, muito mais demorado. Então, o simulado ali, ele tem que estar calibrado e fazendo também com as partes envolvidas. O exemplo de emergência, a gente tem simulados que a gente envolve comunidade, órgãos públicos, então Bombeiro do Estado, parte de Defesa Civil, Secretaria de Mobilidade Urbana, tudo no único simulado com objetivo em comum. Então, e a palavra é integração. Então, eu não posso ver o contratado como contratado, a empresa contratante como contratante. Quando fala segurança, é para todo mundo. Então, ela tanto segurança patrimonial quanto segurança do trabalho. Temos que fazer e zelar por isso. Então, se eu sou visto, eu tenho ownership, eu tenho um empoderamento para fazer aquilo. E outro ponto, o direito de recusa. Então, quando a gente fala de um stop work, que é uma ferramenta também muito interessante, a pessoa, se ela não está em condições seguras de fazer aquilo, ela levanta a mão, chama ajuda do líder, supervisor, CIPA, quem tiver, uma equipe multidisciplinar, analisa e faz de forma segura. Então, assim, os elementos para ele fazer de forma segura, ele tem. O que está faltando ali é a motivação. É o gatilho que vai fazer ele acionar o elemento correto e falar, poxa, vou fazer um checklist de inspeção de cargas, vou dar o exemplo de um caminhão que carrega 40 toneladas de produto químico. Ele vai sair nas rodovias por aí. Eu sou da patrimonial, o último checklist é o meu. Então, se eu não tiver consciência do impacto do meu trabalho no negócio, o meu supervisor está me vendo, as oportunidades que eu identifico, eu consigo relatar, isso vai para uma área que analisa e devolve em termos de melhoria, eu me sinto valorizado, eu me sinto importante, eu estou menos propenso a errar ou a descumprir um procedimento. Interessante. Agora, puxando para a tecnologia. A tecnologia ela vem mudando, né, a passos largos, e sempre existe o dilema da substituição do homem pela tecnologia. E em se falando de drone, é uma questão que sempre se coloca nessa substituição. A gente, né, enquanto Ariscan, entende isso como um complemento e não como uma substituição, porque eu acho que o homem vai fazer uma outra atividade ou avaliar inteligentemente esse resultado gerado e não necessariamente tirar um pelo outro. Como que você, ao longo da sua trajetória, viu essa evolução tecnológica na área da segurança até o momento de hoje, que a gente já chegou nos drones? O que você já presenciou, vivenciou até aqui? Eu acho que, assim, o primeiro ponto, essa questão, como você falou, da resistência inicial à nova tecnologia. Então, tem um case também que é bem interessante, mas eu vou contar o contato com a Ariscan e o que vem agregando em termos de valores para a empresa. Quando a gente falou de drone hoje, né, na BASF, na indústria química, a gente começou com isso há 3 anos e meio atrás, e falou assim, o drone vai ser para uma área larga, eu tenho as patrulhas, eu tenho o security, né, patrimonial, vai fazer rondas diurnas. Começamos com isso. Ok, então usou-se o drone para fazer ronda e eu tinha, né, a pessoa fazia vigilância, etc. E aí, 3 meses e meio, quando eu entrei na empresa, eu contratei um supervisor de security. Aí eu falei para ele, você vai numa feira, que é a ExpoSec, você vai lá e vai num negócio chamado Arena Drone e traga a novidade. Ele foi com essa missão. Então ele não foi para olhar mais nada. Ele falou, tem que ir lá ver o que tem de diferente. Aí os caras já estavam conosco. Quando ele foi, ele enxergou lá que tinha câmera térmica para drone. Então voltamos com a Ariscan, falamos, a gente quer também integrar a câmera térmica. Na hora, já foi assim feito, muito rápido isso, até eu vou falar depois qual é a vantagem de se ter um parceiro estratégico nessa linha. E aí colocou-se a câmera térmica.
Com isso, nós começamos a fazer, então, rondas diurnas e rondas noturnas. Fizemos um simulado com o vigilante no meio da mata para ver se o drone encontrava. E encontrou muito rápido. Então, a gente começou. Security. Aí, Facilities falou, você não pode soltar o drone também lá para a gente olhar o telhado pós-chuva, para onde empoça água. Então, foi uma outra aplicação que nós não enxergávamos antes. Aí começou a usar Facilities, inspeção de tubulação, inspeção de linha, inspeção de tanque. E aí começou-se uma série de aplicações que ela foi só aumentando. E uma delas, quando a gente foi fazer, por exemplo, trabalho em altura, que essa para mim é a que eu acho que vejo mais valor ali, em termos de pessoa, a pessoa fazia um trabalho em altura, então já tínhamos a PT digital, o emissor de PT ele fica aqui embaixo, analisa o risco, faz isolamento, confere o treinamento, confere os EPIs, e a pessoa sobe. Agora, o que a gente está fazendo? O drone sobe junto. E foi até um depoimento de um contratado. Falou assim, nossa, a gente fazia trabalho em altura antes, agora o drone está vindo junto com a gente. Então, ele achou que o drone estava indo para vigiar ele fazendo coisa errada. Então, foi um viés negativo. Uhum. E aí, quando ele viu aquilo, nós falamos assim, opa, se ele está com essa percepção, vamos mostrar o lado real, o lado que realmente gera valor. O que é isso? O drone subindo junto, se ele tiver um mal súbito, imediatamente ele é socorrido. Porque eu estou aqui embaixo abrindo a PT, eu não estou subindo lá em cima. O drone lá em cima, ele consegue ver o ponto de ancoragem. Estou com dificuldade de colocar o talabarte ou não? Estou bem apoiado ou não? Estou com dificuldade com uma ferramenta ou não? Por quê? Muitas vezes o operador não relata isso. E aí eu tenho pessoas, quando fala de substituição, o drone faz isso. Ele pode fazer isso até de forma autônoma hoje. Tem voos que a gente faz lá que a gente não tem operador. O voo é automático. Só que depois a análise do vídeo de forma inteligente, de forma humana, a gente consegue ver aquele vídeo várias vezes e com isso várias melhorias de processo saindo ali. Então a gente está fazendo hoje auditorias comportamentais com drone. E tem trazido um valor agregado super relevante para o negócio, super relevante para a gente. E desse jeito não traz esse receio, né, pro colaborador, né? Ele não vê o drone como uma ferramenta que vai substituí-lo, né, pelo seu relato. Não, e aí que tá. A percepção dele mudou. O que é a percepção? Opa, se eu subo, tem alguém me olhando, alguém que está lá pronto para me socorrer, porque antes ele tinha que subir com aquele rádio com sensor de queda, o famoso Mendal. Uhum. Agora não, se o drone está ali, ele já vai ver se a pessoa tiver um mal súbito. Aí, de novo, voltamos com a scan, tem como colocar microfone, tem como colocar alto-falante. Então, assim, todas essas soluções vão muito rapidamente providas. Uhum. E aí eu falo até do gancho da gente estivesse fazendo isso de forma orgânica. Então, imagina uma empresa que vai falar assim, olha, hoje eu quero colocar um sistema de drone. Acho que começa por aí. Primeiro ele tem que ter uma dor. Primeiro tem que ter um motivo para usar a tecnologia. Não posso usar a tecnologia porque o concorrente e achar usa, o motivo depois. o concorrente está usando, o vizinho está usando, então eu vou usar IA, vou usar o drone. Não. Qual é a dor do negócio? Eu podia simplesmente, hoje eu tenho 52 pessoas direto comigo, destacar um engenheiro e falar assim, olha, estuda a legislação de drone. Além disso, por exemplo, de Guaratinguetá, ela está próxima à base aérea militar. Então, além da ANAC, eu tenho outros requisitos militares para cumprir. Então, ali já ia tomar semanas. Plano de voo. A gente não tem experiência nisso, não é o nosso know-how, somos uma indústria química. Uhum. Aí chamamos um especialista para fazer um plano de voo, está aqui o plano de voo. Até a seleção do drone. Se eu entrar numa IA, um drone para mim fazer tal aplicação, ele me dá 3, 4 opções lá, tranquilo. Mas aí entra, por exemplo, a Scan e fala, Ricardo, no mercado tivemos esse obstáculo, passamos dessa maneira. E aí para a gente é um ganho, então, de aceleração da solução, é um ganho que eu tenho de know-how, expertise e assertividade. Então, aquilo que demoraria meses, eu faço em questão de semanas. E temos uma ferramenta que eu já tenho lá, que é nosso gerenciador de imagens. Se eu coloco um drone, que eu vou ter que colocar um outro monitor só para o drone, não tem essa integração, para nossa central, que opera 24 horas, cuida mais de 250 monitores, e opera com a América do Sul inteira, ia ser mais uma coisa. Quando a gente chamou o AeroScan, a gente fez o quê? A integração dessa ferramenta na nossa ferramenta. Então, hoje ele vê no mesmo telão que ele vê as outras câmeras, fixas, móveis, ele consegue ver o drone. E dali ele consegue replicar para qualquer tela, de qualquer lugar do mundo, tal. Então, assim, ganha muito grande. Como é que você promove esse engajamento, né? Porque uma coisa é você, enquanto líder de uma divisão, entender o benefício e o alcance de uma contratação tecnológica. E aí tem todas essas 52 pessoas para baixo. E dentro lá dessas 52, deve ter o engenheiro que fala, cara, eu faria isso com paixão, eu sei fazer, para que chamar alguém de fora? Como é que você convence esse cara e
consegue o engajamento de todas essas outras quando você vai implantar qualquer solução tecnológica? Isso é uma pergunta bem interessante. A gente aconteceu o mesmo paradigma ali teve com a IA. A IA nós tivemos essa decisão. Chamamos alguém de mercado, analisamos a solução, é o famoso buy-in, buy-out. E nós entendemos que ficaria muito mais caro contratar fora do que desenvolver orgânico. Então, essa mesma equipe do time, aí sim tem as pessoas que se destacam, tem como hobby a tecnologia, de forma orgânica conseguiram, né? Eles conseguiram praticar. Como que a gente faz isso? Quem é o focal, então, por exemplo, da visita da Aeroscan? Não sou eu. Quem recebe a Aeroscan lá é a pessoa do meu time que mais tem familiaridade com tecnologia. Então, ela se sente valorizada, ela sabe que aquilo está como objetivo dela e ela contribui como empresa. E ela faz a ponte com a Aeroscan. E aí tem as parcerias, workshops, só da pessoa estar no meio, está familiarizada e ela saber que ela é a focal, ela se sente valorizada. E como mudou para os operadores? Operadores de central de comunicação, nós exigimos técnico de segurança, curso, bombeiro. Então, o cara fica atrás de uma mesa com vários monitores, mas ele é bombeiro e ele é técnico de segurança. E aí, como que nós convencemos eles? Ó, agora você vai ser piloto. Vai incorporar mais um chapéu. Pratinho, mais um chapéu ali. Aí falou assim, tem uns lá que aceitaram de muito bom grado e esperavam por isso. Poxa, um curso de piloto hoje lá fora eu ia pagar X, aqui a empresa me proporciona. E outros entenderiam, nossa, mais uma coisa para mim fazer. E esse mais uma coisa para fazer... Aí, papel do líder, papel do gestor, mostrar o benefício daquilo no trabalho dele. Então, por exemplo, quando alguém pede um relatório de imagem, o operador de SECOM, ele olha a imagem, câmeras fixas, câmeras móveis, Domini, e vamos ver se dá para ver a imagem, se não dá, tal. Agora, com o drone, ele vai na imagem que ele precisa, na forma que ele precisa em tempo real. Então, o trabalho dele encurtou, facilitou o relatório dele e melhorou a qualidade de entrega. Com isso, a área recebe elogios de outras áreas. Outras áreas estão passando mais trabalho para a gente, isso é importante, porque mostra essa sinergia, como eu comentei, facilities, operações ambientais, áreas de manufatura, qualidade, e a pessoa, de novo, ela se sente valorizada, ela se sente empoderada e ela se sente importante. Então, ela sabe que o trabalho dela gera valor e a tecnologia foi o quê? Uma alavanca, um apoio. Mas em nenhum momento a gente coloca, olha, a partir de agora o drone entrou, aí entrou, você não tem serviço. Não. Ela vai ser alocada para algo que realmente depende do ser humano. Sabe que eu tive contato com um cara, você falou da GE, eu estava lembrando agora. Ele era um líder de compras na GE. E eu fui perguntar para ele como que era a matriz de decisão, como que ele tomava decisão. Aí ele me apresentou um gráfico que eu não conhecia. Eu sempre tive do lado de vendas, né? E aí ele mostrou a matriz de decisão que ele usa. Então ele põe lá a escassez do produto versus a necessidade do produto, estabelece ali onde está, em que quadrante está esse produto, e aí ele vai decidir se ele vai fazer leilão reverso, se ele vai pedir preço, se ele vai fazer POC, blá, 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 blá. Voltando na pergunta anterior, quando você implementou a tecnologia do drone, você escolheu lá um caminho e entendeu que fora. Quando você foi tomar a decisão pela IA, você optou por outro caminho. Você usa alguma metodologia? Tem alguma linha que você usa para fazer essa tomada de decisão ou não? Senta 3, 4 aí, ó, levanta a mão e vamos anotar. Como que é? Sim, a gente usa. E aí a própria IA hoje, ela consegue trazer essa metodologia em poucos minutos ali pra gente. Então, sim, tem matriz decisória também, tem algumas variáveis que a gente leva em consideração, principalmente as que eu comentei anteriormente. Por exemplo, no caso das câmeras da IA, por que nós optamos por fazer interno? Porque a solução, ela custava um valor ok, adequado, só que na época a gente já tinha mais de 200 câmeras. Então, para replicar aquilo, ficou muito caro. Então, a gente vê assim, pô, essa tecnologia, ela pode ser facilmente replicável? Se ela poder ser facilmente replicável, ela se paga, porque aí os outros sites contribuem com o valor. Se ela é uma tecnologia mais local, aí eu tenho que bancar aquilo para aquele site. Então ela começa a ficar um pouco mais cara. Com o drone, a forma contratual que foi oferecida para a gente era, olha, vocês não vão adquirir o drone, vocês vão fazer uma locação desse equipamento, toda a manutenção, pós-venda, etc. E a parte técnica é nossa, que é o que não toma tempo nosso. Então, a gente vai olhar o fator tempo, fator retorno, know-how, isso aquilo é core value ou não. Então, aquilo tem a ver com ingrediente, formulação química, isso daí a gente não pode terceirizar de jeito nenhum. Mas aquilo que não tem a ver com isso, tem a ver com serviço, com uma melhoria, uma otimização, por que não contratar quem está no mercado e é altamente especializado, então, de novo, me gera o valor de forma rápida. Com essa questão da IA que eu comentei, foi muito bacana porque nós ganhamos um prêmio BASF da América do Sul por essa implementação. E aí, quando passamos isso com a parceira Aeroscan, ela falou, imediatamente, ela falou, opa, vamos colocar IA no drone também, e o drone já vinha com isso também. Então, a gente colocou, por exemplo, hoje, uma aplicação em emergência, que é uma novidade, apresentamos até ao Bombeiro do Estado isso, a câmera do drone hoje, ela detecta fumaça.
E como que foi feito isso? Por isso que eu falo, aí entra decisões, né? Nós colocamos lá o machine learning, quando a gente colocou, implementamos isso, tinha 64% de acurácia. Para emergência, isso é baixo. Eu não posso confiar num sistema que quase metade é erro. Então, nós começamos assim, fotinho mesmo, imagem. Isso é fumaça, isso é neblina, isso é vapor. Machine learning. Isso é fumaça, isso é neblina, isso é vapor. E rodava isso várias vezes ali, até a IA entender o que é fumaça. Hoje nós estamos com uma acurácia de 98%, e ela detecta isso em 2 segundos. Então, imagina essa sala. Eu tenho um detector de fumaça no local adequado, tem altura, padrão para isso, conforme normas aí de IT do bombeiro, né? Vamos falar de estado de São Paulo. E até chegar no detector de fumaça, o fogo já se propagou. Não é aquele fogo inicial, já teve alguns segundos. Então, ele demora lá 4, 6, 8, 10, 12 segundos. Com a câmera com IA, eu detecto em 2. Ou seja, eu sou muito mais assertivo, preventivo e etc. Case real. Pegou fogo na mata próxima à nossa empresa. O governo do estado veio com o bombeiro. E aí nós apoiamos essa ocorrência com o drone. Porque o fogo no mato é difícil de apagar. Ainda mais condições de vento, etc. Nós temos estações meteorológicas lá dentro, calibradas, etc., né? Com redundância também, são 2. E aí, o que nós fazemos? Colocamos o drone, e então, antes de sair o fogo propagado ali no mato, a temperatura já mudou. Então, o drone já detectava a mudança de temperatura e avisava o bombeiro pelo rádio, ó, o fogo tá ali. O bombeiro ia lá e abafava, antes do fogo aparecer. Então, isso foi um ganho, assim, que em poucos minutos, né, conseguiu fazer a mitigação do risco, a eliminação do risco. E esse é o desafio do incêndio, né? Você ser rápido e no ponto nevrálgico, né? Você perde, né? Temos, né, casos recentes de empresas aí que a gente fala que é os 4 primeiros minutos. Bom, 4 essa minutos semana agora, né? Tem que agir. Essa semana, exatamente. Essa semana, explodindo tampa de bueiro, foi horroroso. E aí eu vejo, então a tecnologia ela substituiu o bombeiro de jeito nenhum. Ela apoiou o Deu assertividade no combate, né? Profissional. Então ela levou como patamar que eu costumo falar. Então, assim, onde que está o drone? Ele vai a lugares que nós não iríamos normalmente. Então, se eu pego uma imagem que eu não tenho aquela angulação de jeito nenhum, o drone consegue. Então, a gente começou a usar o drone em simulados para ajudar na rota de fuga, evacuação, entender o entorno. Começamos a usar o drone na própria emergência. Se eu tenho uma emergência hoje, o drone já vai no ponto. Então, ele, às vezes, chega primeiro do que a própria equipe. Por quê? É muito rápido. Nós temos lá o ponto, o drone, lá onde libera ele, etc. Então, tudo isso trouxe agilidade, assertividade, precisão. E eu tenho o quê? A estrutura, as pessoas treinadas e a tecnologia adequada. Então, essa triangulação é fundamental para o sucesso em uma crise, um evento aí de emergência. E aí, agora fazendo um exercício de futuro, né? A gente mesmo se surpreende, né, com o caminho que o drone, por exemplo, vem conquistando, mas pensando de forma mais abrangente para a segurança, você teria aí 2 tendências que você entende que é o que vai se consumar nos próximos anos para a tecnologia aplicada à segurança privada? Sim, eu vejo o seguinte, quando a gente fala de IA e fala de drone, no futuro a gente vai ter IA, vamos ter drone. Na verdade, já é uma realidade, então já não é futuro. O que está mudando, eu acho? Essa parte de internet das coisas ou conectividade. Porque antes a gente tinha uma tecnologia, ela era blindada e ela tinha um sistema. Hoje, essa tecnologia, para conversar com outro sistema, se conectar, ela está muito rápido e isso acho que não tem volta. Então, hoje não tem, assim, a parte física que eu costumo dizer, ela está acabando ou diminuindo, essa parte virtual. Então, eu conecto hoje, por exemplo, eu tenho equipamento que eu posso pegar de qualquer lugar do mundo via conectividade. Estamos usando, por exemplo, cada vez mais a questão da rede LoRa, né? Então, não precisa de ter uma rede Wi-Fi, precisa de um chip. Então, na verdade, hoje o que está acontecendo? A tendência é, a informação ela vai estar mais e mais em tempo real, como já está, mas ela não paga mais. Não preciso mais me preocupar com a questão física, simplesmente com a questão de atuação com os dados que nós vamos ter em tempo real e em qualquer lugar do mundo. Então, assim, acho que é uma tendência. A tecnologia, eu falo que ela não volta atrás, né? Ela não fica retrô. Mais e mais são descobertos novos itens e proporciona a gente ter mais agilidade, mais capacidade de armazenamento, mais capacidade de atuação e resposta mais rápida ainda do que nós já temos hoje. Com tudo isso, eu vejo as lideranças, elas estão cada vez mais sendo preparadas para isso. E pensando no pessoal da base, né? Assim, que nem você falou da história do chapéu, né? Chega mais um chapéu, mais um chapéu, mais um chapéu. Qual que é a sua dica para o profissional que está ainda iniciando ou não alavancou para o patamar que ele queria, para ele conseguir alçar, se apropriar dessas tecnologias, desses conhecimentos e aí sim ter uma condição melhor, né? Porque eu acho que do lado da empresa, ela está sempre falando do resultado, sim, do desempenho. E vamos, é o reme.
do outro lado, você tem o ser humano que quer ascender socialmente, profissionalmente, ele tem o anseio dele que tem que dar o match com o da corporação. Qual que é a sua recomendação para esse colaborador próprio ou terceiro que almeja ter essa ascensão e ainda está aí? O que eu faço? Vou fazer um curso de IA? Bom ponto. Eu vejo assim, até antes mesmo de ser colaborador ou terceiro, vamos falar um pouquinho dos jovens, né? Então, eu faço alguns trabalhos com as escolas, principalmente escola pública, e essa dúvida ela paira entre os jovens, né? O que eu vou fazer daqui para frente, né? E a gente olhar o seguinte, primeiro ponto aí, mais aos jovens que não entraram no mercado de trabalho. Se eu tenho interesse naquela empresa, se eu tenho interesse naquela organização, hoje a informação está disponível. Então, hoje, assim, ela está ali. Então, eu vá, né, busque mais informações, procure conversar com pessoas que já estão naquela cultura, já estão vivenciando aquilo. Empresas que prestam serviço, sempre tem algum conhecido ou outro. Então, assim, comece a familiarizar com aquilo antes mesmo de eu mandar um currículo. Isso para o jovem. Ah, mas agora eu entrei na empresa, então eu sou estagiário, eu estou ali num cargo ali inicial, eu sou ali, né, terminei o estágio, fui efetivado, eu sou júnior, o que eu preciso fazer? De novo, a tecnologia ela evolui. A primeira dica que eu acho que serve para qualquer carreira, não só EHS, EHSQ, mas a questão de ser curioso. Então, nunca se contenta com o status quo. Como a gente comentou inicialmente, não é porque as coisas são assim que devem continuar assim. Então, questione, olha, por que esse processo está dessa forma? O que levou? Acho que é uma pergunta até boa. O que levou esse processo a ser dessa forma? Porque uma coisa é por que é assim, outra coisa é qual o motivo que levou a ser assim. E seja curioso. O segundo ponto que eu vejo, aí o líder pode apoiar bastante, se lança desafios. Então, imagina, eu estou chegando agora, eu comecei como estágio, né, em uma indústria metalúrgica. Eu sou engenheiro mecânico e fui fazer estágio em segurança. E aí, assim, se eu me limitar àquilo, eu vou continuar com aquelas oportunidades. Mas, por exemplo, na indústria, vai ter um projeto novo, está sabendo que vai ter uma aquisição, está sabendo que está mudando algo, se ofereça como voluntário para participar desse projeto, mesmo não sendo a sua função. Então, vá buscar coisas que são além da sua função. Tem interesse em conhecer uma área? Poxa, eu sou da qualidade e gostaria de saber mais de meio ambiente. Procure saber, conversar com as pessoas, faz um get to know, né? Vai lá conhecer e busque essa informação, ou seja, se lance a desafios, não fique no status quo. E o terceiro ponto é lifelong learning. Pessoal, aprendizado, nós somos eternos aprendizes. Então, quando a gente fala de carreira, né, falando um pouquinho da trajetória, mecânica, aí eu fui lá, especializei em segurança do trabalho, depois eu fiz gestão ambiental, dei aula na faculdade e tal, fui fazer uma certificação internacional pela NEBOSH, hoje eu faço MBA em A. Então, eu não parei de estudar até hoje e não pretendo parar. Eu acho que a única coisa que a gente tem, né, estamos vendo a tecnologia mudar, o mundo está mudando. E aí, o que eu posso fazer para acompanhar isso? Tem que estar antenado. Então, escolha bem. Quais são os fóruns que eu vou participar? Tem muita forma de gerar valor. Então, vai numa feira de evento, num evento internacional, livros, hoje sites. Então, tem muito curso, treinamento, ou seja, a informação está lá. Filtre aquelas que vão te ajudar no próximo passo. Então, ter um próximo passo definido. Saber o caminho que eu vou seguir, conversar com pessoas experientes, que aí entra a questão da mentoria. Né? Então, a mentoria, hoje, eu falo assim, poxa, mas a mentoria, todo mundo consegue. Pessoal, mentoria escolha um profissional e vá conversar com ele. Se eu tenho interesse, por exemplo, né, que a gente fala muito de bombeiro aqui, eu quero ser bombeiro. Vai lá no quartel, bate na porta, olha, eu gostaria de conversar com um bombeiro experiente. Simples assim. As pessoas vão abrir essa porta e você vai olhar, será que é isso que eu quero? Será que está alinhado com meus objetivos familiares e pessoais? Se for, ok. Se não for, muda a trajetória. Eu tenho pessoas na equipe que contratei um estagiário de rádio e TV para trabalhar em IHS. O pessoal falou, mas ele não tem formação em tecno-segurança, não tem formação técnico-ambiental, em security, o que está fazendo em IHS? Pessoal, comunicação. Ele complementa a gente. Comunicação, todas as áreas precisam. Se não tiver uma boa comunicação reta, direta, objetiva, então ele foi lá conosco, no meio do caminho se encantou pela área, foi fazer engenharia ambiental e hoje é analista ambiental. Então, olha a trajetória, ele veio de rádio e TV, ele fala, nunca imaginei trabalhar com o meio ambiente. Quando nós apresentamos esse mundo a ele olhou e falou, opa, preservar o meio ambiente é uma coisa bacana, tal, eu acho que eu vou. Aí ele foi fazer a graduação, hoje é analista ambiental. Então, e a formação que ele tem? Faz ele ser diferente dos demais. É isso que é bacana. Então, assim, o nosso berço, a nossa formação, a gente carrega conosco. Depois a gente vai só agregando, então, oportunidades que aparecem, e aí a gente vai olhando as habilidades e ela vem vindo, vem fluindo, e as oportunidades aparecem em paralelo. Acho que ali eu não me preocupo com aquela oportunidade, eu me preocupo em estar preparado. Exemplo do aluno que estuda para a prova. Para que estudar para a prova? Eu falo, eu nunca estudei para a prova. Eu vou estudar, eu falo muito com meu filho. Tenho um filho pequeno. Filho, estuda para você reter o conhecimento. Estuda para você ter aquilo. A prova é consequência. Se você vai usar ou não,
O mundo vai te dizer isso, não é agora. Então, retenha o conhecimento e guardou ali. Daqui 2, 3 empresas, passei ali, fui aqui, tentei aquilo. Uma hora eu precisei daquilo, tá na caixinha pronta. E aí eu já vou lá e uso, né? Então as pessoas têm que pensar assim, vivencia a trajetória, não fique só pensando no final. Isso faz toda a diferença aí para quem está querendo almejar uma carreira, seja de liderança, seja para ser um expert, um reconhecimento global, uma referência na área. Acho que isso faz toda a diferença. Pô, eu tô vendo que você não é hiperativo, mas você é bastante ativo. Então você tem iniciativa para todo lado, né? E eu acho que é isso que mostra, né, esse exercício da curiosidade e da busca da informação, que consequentemente vai trazer a ascensão ou o lugar, né, onde você está almejando chegar. E falando em atividade, você tem aí uma história com um livro, né, que está prestes a sair, se não me engano agora em outubro, não tem relação direta com o negócio, então mais um chapeuzinho que você tira um, põe o outro. Como é que isso se sobrepõe? E conta um pouco da história do livro para a gente até poder divulgar aí para quem tiver interesse, curiosidade. Vamos descobrir agora. Joia, bacana. O que acontece? Eu sou muito assim com relação ao voluntariado. A minha avó foi uma família muito humilde, trabalha desde 9 anos de idade. Então eu comecei ali para vender juju, que é o famoso geladinho, para ajudar em casa. Juju? Que idade que era o Juju? Esse eu nunca tinha ouvido, Juju. Juju é em São João da Boa Vista. Eu conheço sacolé no Rio. Sacolé no Rio, geladinho. Chup-chup. Lá é o tal do Juju. 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 E aí, assim, com 9 anos, o que acontecia? Por que eu vou fazer trazer lá atrás para a gente voltar aqui e entender o momento atual? Eu via o pessoal brincando e tal, e eu guardava um mês inteiro para comprar um Juju de chocolate. Aí o rapaz vinha de outro bairro vender e falava assim, olha, por que você não vende também? Aí ele mostrava dinheiro e tal, aquilo, e aquilo ficou ali, guardadinho. Aí chegava Natal, chegava Dia das Crianças, chegava aniversário, eu não ganhava brinquedo. Ganhava no máximo uma roupinha da minha avó. Eu assim, mãe, mas por que eu não tenho brinquedo? Ah, mamãe não tem condição, papai não tem condição. Eu sempre ouvi aquilo. Aí, de vez eu ficar reclamando, e muitos jovens fazem isso hoje, né? Vai pro negativo, lembra que eu falei? Não são jovens. Não são jovens. De vez eu ficar reclamando, é pra focar o não pra mim, eu já removo ele. De vez eu falo assim, nossa, por que eu não tenho, o outro tem? Não. A pergunta foi, o que eu posso fazer para ajudar minha mãe a eu ter o brinquedo? E aí, eu consegui chegar na época, com 9 anos, poxa, se eu comprar, então, essa caixa de isopor. O meu pai trabalha numa empresa de produto alimentício, né? Ele tem um quisuco lá que eu sei, açúcar não falta em casa, então vou vender Juju. Aí cheguei, pai, custava, na época aquela nota 10 de 10 vermelha lá atrás, cruzeiro, custava 20 cruzeiros. Aí eu fui todo animado pro meu pai, pra minha mãe, pai, vamos vender Juju, a gente vai fazer e vai trazer. Aí meu pai, você tá maluco? Né? 20 é muito dinheiro, não tenho. Aí aquilo falou, pô, primeiro obstáculo. E muita gente paga, né? Paralisa e tal. Aí eu peguei e falei, poxa, meu avô faleceu com 6 anos, eu não conheci muito ele. Mas eu fui na minha avó e contei a história. Vó, eu queria comprar a casa, não pedi dinheiro para ela, porque ela também não tinha. Eu tenho essa vontade, quero fazer isso para ajudar em casa, comprar minhas coisinhas e tal. Ela, se eu vou ter umas coisas aqui guardadas, tá lá, você quer dar uma olhada? Cheguei lá, tinha a caixa. Aí tinha a caixa, e a caixa de Juju, né, de isopor, e era até com arame, a alça dela era bem antiga. Legal, fui fazer o Juju, não cabe na caixa. Ele ficava envergado. Ele ficava aí na diagonal e a caixa aberta. Então, assim, motivo para desistir. Ah, não. Para mim foi motivo para vender mais rápido, porque se eu não vendesse, iria derreter. Sim, aí eu comecei a vender. Então, em frente de casa tinha uma indústria de laminação. Na hora do almoço, então, eu ia para a escola, sempre da escola pública, fui para a escola, voltava no almoço, aí fui lá, vendi para essa indústria de laminação, uma indústria de fios e cabos, aí passava uma outra metalúrgica de ônibus, vendia, então eu vendi Juju dos 9 aos 13 anos. E eu comprei minha bicicleta. Coloquei marcha na minha bicicleta, comprei meu videogame, meu boné, meu relógio, minha roupa, meus brinquedos, com todo o dinheiro do Juju, consegui dar para minha mãe um freezer, né? Porque o freezer era caríssimo. Então, mãe, se ela tem um sonho de ter um freezer, tá aqui o freezer. E a gente ainda vai já junto. Eu com o Juju e você com essas coisas. E aí o que acontece? Nessa linha, com 13 anos, aí o patrão do meu pai tinha uma outra distribuidora de produto alimentício. Aí eu falei, eu vou trabalhar para ele. E eu ia, então, terminava lá da escola meio-dia, almoçava, dava umas 2, ia dar datilografia. Então, você precisa falar, pô, aí já começa a calcular a idade, né? Então, tem 46 Escola, ordem e progresso de datilografia. Exatamente. E aí, com o dinheiro do Juju, a bicicleta que eu comprei, eu ia para datilografia. E aí, o patrão do meu pai falou assim, ó, você vai, né, para trabalhar lá comigo e tal. Quando eu fui lá para trabalhar com ele, ele falou assim, ó, só que eu não vou te pagar muito. Aí eu olhei assim, mas por que não vai pagar muito? Ele falou, porque não presta dar dinheiro na mão de criança e eu não vou te pagar muito. Então, essa foi a fala dele. Aí eu olhei para ele assim e falei, tá bom. Então, você me paga um curso de informática.
Porque na época, computador era coisa de rico. Então, aí, o pessoal tinha na clínica, que eu só olhava de longe, olhava, passava, tipo, mas não sabia nem o que fazia. Mas eu me encantava com aquilo. Aí ele fez assim, então, tá bom. Eu comecei com 13 anos, então, lá com ele, abrindo caixa de papelão, para colocar produto na prateleira, reposição e tal. Aí eu ficava, então, de 7 a meio-dia na escola. Aí eu almoçava, das 1 às 2 da geografia, das 2 às 6 trabalhando, e das 7 às 10 informática. Em 6 meses, eu nunca tinha visto um computador na minha frente. Em 6 meses, eu passei de repositor de mercadorias, com 13 anos, para digitador. Em 6 meses, eu estava desenvolvendo um sistema para ele e para outras empresas do grupo. Então, assim, aquilo me proporcionou uma porta que jamais teria aberto se eu não tivesse essa curiosidade, se não tivesse essa vontade, se não tivesse... Então, por isso que ser multitarefas, etc., ele ajuda muito nesse sentido, porque a vida ela vai te proporcionando alguns obstáculos. E deixar as portas abertas, né? E você contornando para receber aquilo. essa oportunidade e poder entrar, né? E aí eu fui fazer a escola depois da graduação, fiz a Unesp em Bauru, e lá eu fazia diversos, na época falava programas ainda, seguiam os apps, o software, porque o contato com a segurança. Fui para a Unesp, que já é mecânica, chegou lá, eu tinha uma bolsa em monitoria, então além de não pagar a faculdade, tinha uma bolsa ainda em monitoria. E aí o irmão do meu orientador, dividiam salas, falou assim, eu vou te levar para a CIPA. Aí eu olhei assim e falei, CIPA numa universidade pública? Para mim, CIPA era coisa de empresa. E a disciplina indústria. E de indústria. E a disciplina de segurança eu ia ter no 4º ano. Eu estava no 3º. Eu falei para ele, tá bom. Aí ele me levou para a reunião de CIPA, do campus, tal, na época 28 cursos presenciais, né? O maior campus da Unesp fica em Bauru. Aí chegou lá e montou os grupos de trabalho, e um deles era para olhar os riscos elétricos, porque as pessoas estavam improvisando, né? Aquele Benjamin, improvisando alguns dispositivos ali, encaixando mais coisas do que deveria e tal. Montou esse grupo de trabalho e eu fui começar a fazer inspeção nos departamentos. Eu era da mecânica, comecei a ir na elétrica, na civil. Então começou a abrir portas que eu nem tinha como ir nessas áreas. E eu comecei a ir e achei super interessante. Eu falei, pô, se pega fogo, na época também muita coisa em papel, toda a pesquisa, tudo aquilo que estava sendo desenvolvido ia se perder. Segundo ponto, choque elétrico. Alguém podia se machucar ali, tomar um choque, ou até ter uma fatalidade. Então eu achei aquilo muito nobre. Falei, nossa, isso aqui, no final das contas, vai preservar vidas. E aí também montou-se um grupo de buscar vazamento em torneira no campus, porque o campus é muito grande, muita torneira vazando. Eu falei, opa, se vazar menos água, protege o meio ambiente. Aí aquilo deu um estalo. Falou, tem uma profissão que protege vida, protege o meio ambiente e ainda ganha dinheiro, que é o engenheiro de segurança. Eu falei, oh, é isso que eu quero fazer. Aí foi mandar lá, depois no outro ano, mandar o estágio. Aí no estágio, né, apareceu lá uma metalúrgica, né, no estado aqui de São Paulo, perto de Campinas, em Valinhos, que é a Eaton Autopeça. E eles queriam alguém de mecânica com ênfase em segurança. Quando eu vi aquilo, eu falei, assim... Só falta a minha foto. É a minha cara, porque aí naquele outro ano, eu consegui fazer segurança de laboratório dentro da Unesp, modificamos toda a parte de laboratório, porque ficava muita bridaria, quebrava muito acidente, não tinha uma antissala para a EPI, fizemos isso. Segurança em máquina agrícola, dentro da Unesp também fizemos todo esse trabalho, e aí veio o estágio. Poxa, aí na Eaton foram 8 anos, 6 posições diferentes. Então, comecei lá como júnior, pleno, sênior, América do Sul, até que eu tive, em 2010, a virada de carreira. Porque até então eu era técnico, né? Eu era engenheiro de segurança do Grupo Veículos América do Sul. 7 plantas aqui na América do Sul. Aí, em 2010, eu recebi o convite para assumir a planta de São José dos Campos, como gestor. Aí que eu fui entender o que é uma gestão em termos de eu ter pessoas multidisciplinares. Aí eu incorporei security, aí incorporei emergência, a parte ambiental, porque até então era segurança do trabalho. E aí foi onde eu tive, assim, uma grande mudança, então, para a liderança. A partir dali surgiam convites, né? E até eu comento isso com jovens. Pessoal, eu mandei um currículo na minha carreira, só. Porque os demais foram convites. Ó, você quer participar de um processo? Uma empresa assim, tal? Vamos entender o momento. Aí eu fui de lá para Alstom, já numa gerência sênior. Deixa eu só te interromper para você fazer uma inclusão aí na tua fala. Que do jovem de novo, que é a questão do networking, que eu acho que tem um viés de entendimento, as pessoas focam no interesse e não na espontaneidade, e o que você está contando aí, toda essa sua narrativa tem muito networking. Mandar um currículo só é porque você tinha relacionamentos, interesse genuíno e circulava nos ambientes. Aí você puder preencher essa fala aí com mais esse item. Muito bacana. Quando foi o convite, então, para a Alstom, indústria francesa, indústria americana, fui para a francesa, só que aí já uma gerência sênior. Então, já cuidava de 9 sites, mais os sites installation. Então, é 23 sites e mais 9. O que acontece com essa questão, né, quando falo network? Eu falo que o network é o que indica. Pessoal, muita gente vai só no que indica. E, para mim, não funcionou nunca. Por quê? Na Eaton,
Não conhecia ninguém. Até fizeram essa pergunta quando eu entrei de estágio, quem que você conhece aqui? Eu falei, ninguém. Eu vim aqui para mim, nem sabia que era Ito, eu mandei o currículo porque eu gostei da vaga. Aí quando foi para Alstom, ninguém. Aí veio para GE, nada. Cameron, nada. BASF, eu sabia que a BASF ficava em Guaratinguetá, porque eu tinha visto uma visita técnica muitos anos atrás para um grupo de especialistas de meio ambiente. A gente na época tinha incinerador, eu vim visitar o incinerador, mas não conhecia uma pessoa. Mas o network, o que significa? Eu estou preparado, e aí eu falo muito com o meu time. Pessoal, não é você fazer barulho pelo que você faz, é o seu trabalho. Então, o mercado sabe quem são os players que estão desenvolvendo, quem são os players que estão fazendo, quem está gerando valor, quem não está. Então, assim, você fazendo isso e tendo essas correlações, como eu comecei, seminário, workshop, hoje, né, tem muita palestra, congresso, mas antes não tinha. Como que isso começou a aparecer? Porque eu procurei ser sempre um profissional e me diferenciar de mim mesmo. Eu não estou preocupado quem é o Ricardo com relação ao meu par. Não, o Ricardo tem que ser melhor que o Ricardo de ontem. E aí aquilo me faz buscar essas outras, né, vamos dizer assim, essas outras ingredientes que podem proporcionar um melhor currículo, uma melhor experiência. Mesmo que aquilo não tenha valor hoje, eu participo porque eu sei que amanhã vai ter valor. Então, isso ajuda muito. E aí foi vindo, né? Aí fui para o óleo e gás, do óleo e gás para química. E hoje responsável, então, pelas operações da BASF da América do Sul. Então, a gente pega lá a parte da Argentina, Chile, Colômbia, Uruguai e mais as plantas Brasil. E aí a equipe que a gente tem hoje é multidisciplinar e é uma área que, né, o pessoal pode ver um pouquinho, são 3 itens que eu sou muito apaixonado. Tecnologia, como a gente começou falando, estamos falando, e é o tema nosso aqui. A parte de, sem dúvida nenhuma, essa profissão que eu acho super nobre, que é você preservar vidas. Então, qualquer ação que nós temos hoje possibilita que a pessoa chegue em casa segura. As equipes de emergência hoje que nós temos lá, temos bombeiro profissional, temos viatura, temos isso, aquilo. Pessoal, 99% eles fazem prevenção. Mas se tiver uma ocorrência, estão preparados. Aí, esse é o ponto. Eu acho que é focar na prevenção e, se precisar, eles vão responder aquilo adequadamente. E o terceiro ponto, que aí essa conversa também ela passou por isso aqui, embora eu goste muito de tecnologia, pessoal, eu acredito muito mais nas pessoas. Uhum. Então, people. Então, quando você une também essa questão de algo que salva vidas, você tem essa questão, a tecnologia apoiando nisso, e pessoas adequadas, certas, você vai ter... Quando eu falo adequada, certa, é o seguinte, a pessoa preparada, interessada, motivada, as vagas vão ser consequência. Isso muito eu falo com o time. Hoje eu não tenho a vaga. Daí amanhã muda isso, muda aquilo, o governo, aquele negócio todo, de repente eu tenho a vaga. Quem que vai estar lá? A mais preparada. Então tudo que ela fez até ali vai contar. E vai fazer a diferença quando surgir a vaga. E aí a gente inverte, né? A gente fala, não surgiu a vaga, então eu não vou, isso não é responsabilidade minha, porque é do outro. Mas se eu começar a trazer aquilo para mim e fazer de forma correta, íntegra, né? Aí também a questão da ética, as pessoas vão olhar. E elas vão lembrar daquilo, olha, aquele estagiário lá ajudou nisso, nisso e nisso. E aí, eu já tive contratações assim de jovem aprendiz, por exemplo, em Cipátima. Quando tem um jovem aprendiz, ela é de supply chain. Ela foi parar em HS porque na Cipátima ela se voluntariou no almoço dela para entregar um panfletinho da Cipátima. Ela se voluntariou, sendo que as próprias aprendizes da área não queriam aquilo. Aí aquilo chamou a atenção. Aí hoje, essa menina, fizemos uma reunião de budget com ela, de falar de custo. Falei, ó, você vai me ajudar a montar um BI aqui para custo, aquilo, tal, tal. Fiquei 1h30 falando. Terminou a reunião, ela falou assim para mim, seu Ricardo, posso fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Eu falei, deve, né? Ela, o que é budget? Eu 1 hora falando de custos e ela me perguntou aquilo, eu falei, poxa vida. Parei, respirei, sentei com ela, aí eu vi 2 pontos ali, falei, ó, inglês vai fazer todo dia comigo na hora do almoço 20 minutos. E ela vinha e fazia mais na multinacional, né? Não tem como escapar, fazia né? muito. E aí o segundo ponto de custos. E aí quando você vai ver a história dela daqui de São Paulo e tal, 40 minutos caminhando a pé para buscar o ônibus, é uma história super de vida, assim, super inspiradora. E aí ela não sabia nada de custo. Começamos a falar, ó, ela vai virar ela virou estagiária, virou analista de IHS. A área financeira já ficou com o olhar dela. Hoje, ela é analista financeira da Baker. Olha, uma pessoa que trajetória. Uma pessoa que começou em supply chain, foi para a IHS e a de custo fez tanta diferença na vida dela, porque aquilo que nós construímos juntos viu a referência para outra região. Então, quando eu falo seja referência, é o seu trabalho, se ele for. Se as pessoas tiverem interesse em copiar, muita gente fica bravo. Ah, estão me copiando. Cara, você está copiando porque você é referência. Ninguém copia alguém que está atrás.
Você vai copiar o cara de trás, você Vai vai copiar copiar o bom, tá, né? e você copia o bom. É. Então, assim, questão, né? Diferente você falar do segundo lugar, né? Seja no segundo lugar, porque você vai olhar onde você quer chegar e as pessoas também estão olhando para você. E essa trajetória, assim, foi indo, e isso vem acontecendo comigo. E eu falo, na minha referência, eu não tinha... Meu pai tem até a 4ª série. A minha mãe tem o primeiro colegial. Eu fui o primeiro a ter uma graduação. Poxa, 2 pós-graduação indo para a 3ª. Eu tenho uma irmã, ajudei ela a estudar. Minha irmã tem 3 pós-graduação. Então, assim, não é porque eu não tive, ou meu pai não teve, que eu também não tenho, né? Então, aquele negócio de quebrar o ciclo, romper a bolha, mas tem que partir de dentro para fora. Se não é esperar, depositar a minha carreira no outro, a minha expectativa no outro, outro vai fazer por mim. Não. Eu faço por mim e ajudo o outro. Esse é o ponto. Mas e aí chega no livro? E é o livro. Eu estava esquecendo do livro. O livro foi o seguinte, o livro ele é um projeto colaborativo. Então, o que acontece com isso? Ele é organizado pelo Fábio Arruda, então um grande amigo, um abração aí para você, Fábio, que está nos ouvindo aí. Esse livro, ele vem vindo. A história dele é o seguinte, quais são as pessoas que estão na indústria, que estão com resultados, vão pegar essas pessoas e escrever um case, um capítulo. Ah, legal a ideia, até aí. E eu recebi alguns convites para escrever e tal, e eu sempre assim, primeiro convite não dá porque eu casei agora, tá? Não sei, não. Segundo convite, não, porque eu tava com muita viagem internacional, não dá. Terceiro convite, não, porque o meu filho tá pequeno. Só que no 4º convite falou assim, ó, você sabe que a renda do livro vai para pai? Eu falei, até então eu escrevi um livro. Uhum. Aí eu falei assim, se eu falar não para você, eu falo não para as criancinhas. Aí ele falou, Aí eu falei, Tô conquistado. Aí não teve jeito. Aí eu falei, então, a primeira edição, é a 3ª vez que eu participo, meu filho no meu colo aqui, né? E ele com 2 aninhos, o que você quer ser quando crescer? Quer ver livro igual papai. E ele escreveu no meu colo, escrevemos o case. Então, assim, o que é bacana? Tem uma curadoria, tem uma checagem de resultado, não é simplesmente escrever por escrever. E aí é compilado isso, vai ser o lançamento na Feira de Segurança Internacional, aqui em São Paulo. Vai ser em outubro, 7 de outubro. Depois eu mando o link, o convite. É uma feira de safety. É uma Feira Internacional de Segurança do Trabalho, isso. Tá. Só que junto com a Expo Show também de emergência. Então, é a feira de emergência e safety. E aí, nessa feira, a gente faz o lançamento oficial do livro físico. Então, como funciona? Então, até algumas formas de ajudar. Vamos lá. Primeiro ponto. É pela editora Nelpa. A gente vai mandar o link e o PDF, pessoal, é gratuito. Ninguém paga nada. Então, vai ter... São 100 coautores, são eu mais 99 colegas. São 100 pessoas de EHS na prática, fazendo um case industrial que já deu um resultado e foi verificado esse resultado. E o PDF, então, a pessoa pega aquilo e incorpora aquilo na sua organização. É para inspirar mesmo fazer prevenção. Mas eu quero o livro físico. Esse livro físico, sim, aí ele tem um valor. E essa renda não vem nada para a gente, vai direto para a PAI. Então, aí quem comprar o livro físico está adquirindo o livro para a PAI. E quando eu falei isso num outro grupo, todo mundo fala, pô, que legal a iniciativa e tal, e paga ali. Eu falei no outro grupo, uma pessoa levantou e falou assim, você não sabe a diferença que você faz, ou o que esse trabalho faz. Eu achei aquele feedback um pouco diferente. Aí eu parei assim um pouquinho e perguntei, né, legal, tal, porque, né, minhas 2 filhas estudam na PAI, nessa PAI. E aí, o que acontece? A PAI, como toda entidade orçamentária, né, ela tem o orçamento ali para fazer o quê? Folha de pagamento e manter a instituição. Mas se eu quiser fazer uma sala, preparar uma sala, um design interior, comprar ferramentas novas, é o dinheiro do livro. Então, as crianças esperam o ano inteiro para ter essa verba e tal. Então, é um projeto muito bacana. Eu posso contribuir da minha casa, no conforto da minha casa eu escrevo aquilo, coisas que já aconteceram. Então, a primeira edição, a gente falou de um programa de proteção das mãos, pegando experiência aí de óleo e gás e metalúrgica. O segundo, que foi o ano passado, eu falei de IA, aplicava às empresas. E o terceiro, como não podia deixar de ser, sobre a aplicação de drones na indústria, tanto para saúde, segurança, security e meio ambiente e preparação e resposta a emergências. Olha só, hein, que confluência no nosso podcast aqui. Bom, Ricardo, o papo aqui vai longe, né? Acho que a gente até começou atrasado, tanto que a gente falou antes, né? Acho que tem muito assunto comum aqui, experiências transversas também. E te agradeço pela tua passagem por aqui. Pessoal, interessados, já tem a dica do livro, acho que ficou bem explícito. Também dica profissional, também acho que uma dica super rica, né? Quando a gente conversa com um profissional
com uma trajetória diversa como a do Ricardo, eu acho que a gente tem que se apropriar disso e colocar para nossa vida como é que a gente pode gerar esse valor para a gente, né? Que a gente fica parado e não vai, e não decola, como diz no nosso negócio de drone, né? O drone fica lá girando a hélice, mas não sai do chão. Então, o negócio é decolar. Então, obrigado, até o próximo episódio. Se quiser colocar uma última palavra, fique à vontade, e é isso. Joia, Renato, eu agradeço aí, né, o convite, agradeço a oportunidade, tenho certeza aí que as pessoas, elas vão comentar isso, então, por favor, comentem, e assim, o que a gente puder ajudar, se a gente tiver algum projeto que a gente possa contribuir ou colaborar, vamos conversar, vamos falar, eu acho que a gente, ajudando o próximo, a gente também se ajuda, então, eu acredito muito nisso, então, obrigado a você que está nos ouvindo, e até uma próxima. É isso aí, vamos voar junto, pessoal. Obrigado pela audiência.